Como fazer o redirecionamento de portas no MikroTik. Esse vídeo é uma sequência dos vídeos que nós já vimos fazendo para mostrar como fazer as configurações de endereçamento IP no roteador de borda MikroTik. E por que então fazer um vídeo para falar sobre o uso de redirecionamento de portas? Bem, nos vídeos anteriores nós já vimos que um roteador serve para conectar redes diferentes. No caso aqui, nós conectamos a rede externa a uma porta e a rede interna em outra porta. E nós já colocamos no nosso roteador principal um endereço público, um endereço único que pode ser enxergado de qualquer lugar, de qualquer estado ou país, e que nós criamos também um tipo de endereçamento que criou uma rede local. Então nós configuramos a nossa rede interna, que seria 192.168.15 do 1 até o 255, né? Então nós criamos uma rede local. E nós vimos também nos vídeos anteriores que a rede externa ela não enxerga a rede interna. Então quem está lá fora, do ponto de vista externo, ele não pode enxergar as máquinas que estão aqui dentro da minha rede. Bem, mas aí imagine o seguinte, você tem na sua empresa um DVR, o exemplo que nós vamos usar aqui vai ser de um DVR, e você tem várias câmeras espalhadas pela empresa, câmeras de segurança, né, ligadas a esse DVR que faz a gravação dessas imagens. E dentro da sua empresa você consegue acessar esse DVR por meio do endereço IP e até mesmo ver o que está acontecendo. Você consegue monitorar as imagens das câmeras. Mas digamos que você está na sua casa ou em algum outro lugar e queira também acessar essas imagens. Então é possível fazer isso? Sim, é possível. Só que lembrando que a rede externa não enxerga a rede interna. Então eu configurei no meu endereço IP do meu DVR sendo 192.168.15.20. E como é que eu faço então para que a rede lá fora enxergue esse endereço? Bem, isso não é possível, mas nós podemos fazer com que a rede enxergue o endereço público mais a porta de serviço que nós vamos configurar aqui no DVR. Então, somados o IP público mais a porta, nós criamos uma regra de direcionamento. Então, nós vamos ver como é simples fazer isso no roteador MikroTik. Então, eu liguei aqui um DVR só para a gente fazer um teste, e eu já sei que o IP que a minha rede atribuiu automaticamente a ele foi 192.168.15.252. Só uma observação que esse vídeo não é para ensinar como configurar o DVR ou como usar um DVR ou sistema de segurança. Num outro momento a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas nesse vídeo nós vamos configurar o endereço IP e porta fixos nesse DVR e criar dentro do nosso roteador uma regra que permita que o DVR seja acessado por rede externa. Então eu estou aqui no Internet Explorer e eu vou adicionar minhas credenciais aqui, usuário e senha. E se eu abrir aqui as configurações, clicar em rede, aí a gente vai ver que aqui em rede ele está com o IP aqui, o DHCP habilitado, ou seja, ele está recebendo o IP automaticamente, mas eu não quero isso. Esse endereço IP ele não pode mudar por causa das regras que nós vamos criar. Então, vamos colocar um IP aqui e eu defini, vamos ver lá no nosso diagrama, né? Eu defini que o endereço IP dele vai ser 20. Lembra que quando nós criamos o servidor DHCP dentro do roteador, a gente disse para ele assim, roteador, você vai entregar endereço IP 192.168.15
do 2 até o 254. Só que a gente, na verdade, criou uma regra dizendo que ele vai entregar automaticamente endereço IP só do 100 ao 254. E eu vou deixar do 2 até o 99, final, né, do IP 2 ao 99, para ele não distribuir, ou seja, para mim conseguir usar esse endereço e colocar ele de modo fixo em alguns equipamentos. São equipamentos que não mudam endereço IP. Por exemplo, pode ser uma impressora, pode ser esse próprio DVR, pode ser um switch aqui na nossa rede. Então, eu defini que o endereço IP interno do meu DVR vai ser 192.168.15.20. E qual vai ser a máscara de rede? Então, vai ser a mesma máscara de rede do meu roteador, que é 255.255.255.0. Ou poderia ser o endereço IP/24, que é a mesma máscara de endereçamento IP. E qual vai ser o meu gateway? Eu estou debaixo da rede de quem? Quem está distribuindo o endereço IP? Quem é o meu portão de entrada e saída? Quem é o meu roteador principal? Então, é o 92.168.15.1, que é, na verdade, o endereço IP do meu roteador principal aqui. Então, vamos fazer essas configurações aqui, ó. Então, já está aqui até o 15, então vamos colocar aqui 20. A máscara de subrede ele já pegou aqui, o gateway também ele já pegou. E o meu roteador já distribuiu um servidor DNS, que foi o que a gente já configurou ali na nossa rede. Vamos aplicar essas configurações. É bem provável que ele perca a conexão aqui. E nós vamos ter que abrir de novo, porque mudou o endereço IP. Exatamente, vou digitar minhas credenciais de novo aqui. E agora nós vamos fazer aqui as configurações da porta. Então, por padrão, olha, cliquei em rede. Por padrão aqui, a porta que nós vamos utilizar usando o protocolo TCP, né? E a porta padrão é 37777. Eu poderia colocar, por exemplo, 37780, 37790, mudar esse número. Vamos deixar aqui a porta padrão mesmo, porque ele vai usar essa porta aqui para acessar os serviços aqui no nosso DVR. Só para a gente visualizar aqui, eu conectei aqui, só para a gente fazer um teste, uma câmera que está filmando um teto aqui. Então aqui está filmando um teto, câmera 1. Eu poderia, por exemplo, renomear aqui, ó, câmera 1, eu poderia colocar o lugar onde ela está instalada ou o que ela está instalando. Eu consigo tirar essa marca d'água que está mostrando aqui. Enfim, a gente consegue fazer várias configurações aqui no DVR. Basicamente, aqui são essas suas configurações de rede que nós vamos criar aqui, certo? Agora vamos fazer então o redirecionamento para a gente conseguir acessar essa câmera por fora. Viu que aqui na mesma rede, como eu estou na mesma rede, eu digitei aqui o endereço IP e eu consigo abrir as câmeras aqui. A Intelbras fornece um programa, Intelbras Synext, esse DVR é da Intelbras, e eu consigo, através dele, também acessar essas câmeras aqui na minha rede interna. E nós vamos utilizar ele também para fazer, configurar o endereço IP externo para conseguir acessar as câmeras através dele também. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, que ele busca automaticamente aqui na minha rede, eu clico aqui em dispositivos, ele já buscou automaticamente aqui na minha rede o endereço IP de um DVR e a porta de serviço. Então bastaria eu adicionar a senha, clicar, adicionar ele na minha rede, eu consigo ver as imagens dele. No caso, o teto aqui da sala onde eu estou, né? Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro,
configurar lá no nosso roteador, então, vamos abrir aqui o nosso roteador, inbox. E nós vamos aqui em IP, Firewall, NAT, ele já está, onde nós criamos aqui uma regrinha, né, de NAT, e nós vamos adicionar uma porta. Bem, como que nós vamos fazer isso então? Nós vamos vir aqui na aba Geral, e aqui em Chain eu vou selecionar o seguinte, a opção DST, ou Destination NAT. E aí eu vou selecionar também aqui o protocolo que nós vamos utilizar. Então lembra que é o protocolo TCP. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui tá vendo Destination Address, então eu vou criar a seguinte regra. Ó, eu vou colocar aqui o meu endereço IP público, que é 200.200.200.3, é o nosso endereço IP público, seguindo aqui já o nosso exemplo, que nós já vemos mostrando nos outros vídeos. E DST, né, Destination Port, ou seja, a porta é 37777. E aqui em ação, a gente já muda de aba. Eu vou colocar aqui também a opção Destination DST-NAT. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, roteador, tudo que chegar aqui na rede para você, tudo que chegar através desse endereço IP, dizendo assim, oi, 200.200.203, eu quero entrar, acessar algum equipamento que está na sua rede, mas eu não sei que equipamento é esse, eu sei que ele está na porta 37777. Aí o roteador ele vai saber o seguinte, então se está chegando nessa porta aí, 37777, isso quer dizer que eu tenho que desviar ele para o seguinte endereço IP, 192.168.15.20. E para qual porta eu vou desviar? Eu posso desviar para a mesma porta ou poderia colocar portas diferentes, né? Lógico que os equipamentos deveriam ser configurados. Ou seja, só para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou repetir aqui. Então, tudo que chegar aqui nele, usando o endereço IP público, mas usando essa porta, ele vai desviar, ou seja, ele vai redirecionar para esse equipamento aqui, que é o endereço IP 192.168.15.20, usando essa porta aqui. Assim ele vai conseguir criar uma regra, uma permissão para que ele consiga acessar essa porta. Naturalmente, essa porta deve ser configurada só nesse equipamento. Então, se você tem vários DVRs na sua rede, você tem que configurar cada um com IP, naturalmente, né, diferente, e portas também diferentes. Então, a nossa regra aqui está criada aqui na nossa rede. Como que nós vamos fazer esse teste? Eu vou fechar o inbox aqui, porque assim, como eu disse, o DVR está na sua empresa e de repente você está na sua casa ou até mesmo em outro estado. Como que eu vou fazer então para acessar? Bem, então eu vou desligar a rede do meu computador. Pronto, eu estou sem internet aqui. E eu, na verdade, eu vou me conectar aqui a um outro roteador que não tem nada a ver com essa rede. Então eu estou bem fora dessa rede aqui. Estou fora da rede. Então acessei a rede aqui, ó. Se eu vir aqui, por exemplo, tentar acessar ele, vou carregar a página. Ele nem vai carregar aqui, porque eu tô fora, estou em outra rede, né? Então isso não é possível. Bem, só para vocês verem, então aqui, ó, eu entro nas configurações de rede aqui, para ver em que rede então eu estou conectado aqui, né? Então olha só, eu recebi o IP 10.0.0.100, o meu gateway é 10.0.0.1, então eu estou fisicamente ligado em outra rede, é como se eu estivesse em um outro endereço. Então, eu não consigo acessar mais aquela rede interna lá do MikroTik. Então, nós vamos acessar agora a rede externamente. Então, eu vou acessar aqui o meu Intelbras Next, vou clicar em Novo,
E eu vou configurar aqui então o meu DVR. Então vou colocar lá, DVR empresa, por exemplo. E qual é o IP então? O IP dele é 192.168.15.20, só que se eu digitar ele não vai encontrar. Então eu preciso colocar o IP público, 200.200.200.3. E qual é a porta? Então a porta padrão que nós estamos usando aqui, 37777. Vou colocar o usuário e senha. No caso é o usuário e senha padrão que eu estou usando aqui, né? E quando você clica em sincronizar, vamos ver se ele vai encontrar lá na rede. Então ele está passando por vários roteadores, entrando pelo meu roteador até chegar lá dentro da minha rede. E parece que ele encontrou, hein? Adicionar, adicionado com sucesso. Opa, conectou, ele já está online. Então, no nosso exemplo, é como se eu estivesse na minha casa e acessasse a câmera da minha empresa. Então, eu abro uma nova aba, clico em visualização e eu vou abrir aqui então, apareceu o DVR da minha empresa e eu só tenho uma câmera configurada nele, mas eu vou clicar aqui, pronto. E aí eu consigo acessar as imagens que estão então lá na minha empresa. Consigo fazer um monitoramento remoto e eu só consegui fazer isso por causa então da regra de redirecionamento de portas que eu fiz lá no meu MikroTik. Existem também outros tipos de serviço. Você pode configurar não só DVRs, mas você pode configurar, por exemplo, uma central telefônica e externamente você conseguir acessar os ramais, uma central de alarme e externamente você conseguir ativar e desativar o alarme que está dentro da rede interna, né, a qual a gente está falando aqui. Então você consegue criar várias outras regras de direcionamento. Bem, esse foi um vídeo, ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas foi um vídeo bem simples, rápido. Na verdade não foi rápido, acabei de dizer que não foi, né? Mas foi um vídeo que a gente tentou simplificar o máximo possível, mas manter as informações que fossem importantes e criar uma regra básica aqui para o redirecionamento de portas. Pode ser que essa seja um assunto, uma informação ou uma configuração um pouco mais complexa de entender, mas futuramente a gente pode criar outras regras aplicando a outros tipos de equipamentos também para ficar bem fácil de entender aí.